Bem-vindos a mais um episódio do podcast Pluralidade e Subjetividade, uma conversa entre direito e psicologia. Eu sou Thaís Seguesi, tô aqui com ela, a doutora Simone Seguesi, minha mãe. E a gente queria comentar um pouquinho sobre essa pausa que a gente resolveu fazer, meio que não foi uma resolução que a gente sentou e se decidiu, as coisas foram acontecendo, né? Mas a gente ia fazer uma pausa mais longa, mas eu fiquei pensando que talvez fosse tão importante a gente falar desse momento que a gente tá passando, né, mama? Claro que cada uma na sua vida e no seu momento, mas ao mesmo tempo eu sinto que tem tanta similaridade nas coisas que a gente tem sentido e nas coisas que a gente tem vivido, né? Oi, pessoal. Tem semelhança e tem importância também da gente trabalhar temas como esse que a gente vai falar hoje. Porque parece que a nossa sociedade só fala do sucesso, da vitória, do bom. Quando tá bem, né? Das festa, coisas boas, sim. E desses momentos mais introspectivos, parece que as pessoas não gostam de falar, mas talvez gostem de ouvir. Sim, e a gente ficou pensando que é essencial falar sobre isso, né? Porque se a gente tá passando por isso, outras pessoas também devem estar passando por isso. Hoje a gente quer falar sobre colapsos emocionais. E eu acho que pra gente começar falando sobre isso, seria legal a gente introduzir um pouquinho mais o que a gente tá querendo dizer com colapsos emocionais, né? Colapso pra mim, aqui nesse momento, é quase uma paralisação. É aquele momento de vida em que parece que nada mais tá fazendo tanto sentido. Então, produzir pro consultório fica mais difícil, produzir pra minha vida pessoal fica mais difícil, entender o que eu quero realmente fazer e para que caminho eu quero ir, também parecia que estava mais nublado, mais difícil de eu enxergar esse caminho, né? Então eu acho que esse colapso emocional que a gente está querendo trazer tá relacionado a essa paralisação na vida, um período de paralisação que no começo a gente não entende direito por que aquilo tá acontecendo, né? E aí acho que aos poucos, olhando para esse momento de conflitos internos, de sofrimento também em certa demanda, né, em certa parte, eu acho que a importância da gente olhar para tudo isso para entender o que esse colapso emocional tá querendo dizer pra gente, né? Quando a gente joga a palavra, eu trabalhei para tentar juntar material para esse podcast. Quando a gente joga a palavra colapso emocional, tem milhares de significados. Então eu acho que a gente precisa ser muito clara para dizer o nosso significado, que desde o final do ano eu tô dizendo, tô colapsada, me deixa que eu tô colapsada, preciso de uns meses, preciso de uns dias. Só que o que é colapsada, para mim, talvez não seja o mesmo para você, e com toda razão não é para todo mundo, porque tem milhares de outras formas interpretações de se sentir também, né? E de outros tipos de dor que se assemelhem a isso. Mas eu acho que é muito legal e importante a gente falar sobre essa… É quase que uma dormência, é quase que uma suspensão de quem você era, e num momento em que um fator apenas desestrutura aquela invenção de estrutura que você tinha para si. Então, você está vivendo e programando. Nós duas que somos pessoas… Que programamos tudo e que… Gostam de fingir que acreditam que controlam que tem tudo, algum né? controle, que existe algum… Essa nossa planilhinha aqui do Excel vai funcionar. A gente que acha que desenhou o futuro e que o futuro vai acontecer exatamente daquele jeito, às vezes cai uma pedra na água daquela lagoa e agora… E é engraçado isso, né? Porque a gente lida muito bem com a desestrutura. Eu sempre lidei muito bem com a desestrutura. E as pedras caem na minha lagoa e eu vou inventando novas formas, Mas agora, do final do ano pra cá, acho que as pedras ou ficaram maiores ou a minha lagoa estava
Eu não sei, eu acho que a gente, aí falando de nós duas mesmo, né, da minha visão de nós duas, eu acho que a gente tem essa facilidade também quando o problema, a questão é externo, né? Então me dá um problema, a gente vai resolver em 2 minutos. A gente vai fazer acontecer, mas a gente pode ralar e sofrer, mas vamos resolver esse problema, né? Agora, e quando são questões internas? E quando a gente tá falando de coisas que são difíceis de acessar? Porque esse lago que você trouxe nessa simbologia não tá lá tão à vista, tão claro pra gente ver. E aí, a hora que a gente começa a adentrar nesse lago e olhar as coisas que estão atravessando ele, a gente vai encontrando novas pedras, Pode né? ser que você tenha matado a charada e pode ser que agora isso determine por que você é a psicóloga e por que eu sou a advogada. Exatamente. Essa é a grande diferença. Porque é exatamente isso. Às vezes, aquele lago que tá cheio toda hora pingando uma pedra, não é o meu. Esta vez o lago era o meu, né? E aí eu não gosto que movimente claro, a minha água. É muito mais difícil a gente encontrar e lidar com essas nossas questões do que com as questões do outro, que por mais que a gente sofra junto com algumas pessoas, claro, o sofrimento não é nosso. Sim. Né? Então a E há gente um tem distanciamento. um afastamento maior do sofrimento do outro. E Agora, tem- quando a gente tá falando da nossa lagoa e das nossas dores, além de tudo, a gente tá sentindo dor, né? Então eu acho que, só pra finalizar essa ideia do conceito do colapso que a gente tá trazendo aqui, eu acho que pra mim é como se fosse uma ruptura entre quem eu era, as minhas questões internas e externas, esse equilíbrio entre o eu e o mundo. Essa ruptura entre o eu e o mundo passado, tendo que me reinventar e reprocessar e reimaginar quem eu sou hoje, com tudo isso que eu tive, para esse novo momento que eu tô vivendo. Então, mas acontece que as coisas são muito diferentes quando você estabelece esse ponto de ruptura. Porque, por exemplo, no meu caso, o ponto de ruptura foi um evento imprevisto. No seu caso, não. No seu caso, então eu acho que a gente… se você tivesse desenhado… Se o seu caos agora, a sua paralisação tivesse a ver com a tua programação que não foi atendida, não teve interrupção na sua programação. Agora, na minha programação teve interrupção. Então, meio que você fez um movimento de reflexão e autoanálise e teve que fazer essas pausas porque você quis, você se provocou. Agora, eu fui obrigada a fazer. Eu acho que tem uma diferença fundamental nisso. Obrigada. Obrigada porque você eu fui foi cutucada, encurralada. isso. E aí você também quis parar pra olhar pra tudo isso. Fico pensando que talvez algumas pessoas no seu lugar teriam resolvido e ponto final. Sem parar pra pensar o que isso mais tá me dizendo sobre mim, né? Então, eu acho que tem essa diferença mesmo de… O meu processo de colapso, se eu puder explicar de forma rápida aqui, porque claro que não é rápido assim, e nem tão simples na minha cabeça quanto eu vou estar passando pra cá, né? Mas eu acabei de fazer 30 anos, a vida tá acontecendo. Eu quis tirar uns dias sozinha pra eu pensar sobre a minha vida nesses 30 anos, né? O que eu tenho feito, como eu quero continuar fazendo, se faz sentido, se não faz sentido. E aí eu comecei a encontrar um monte de coisa que hoje talvez não faça mais sentido na minha vida. E é isso que eu chamo de colapso. A Thaís de hoje não tá encontrando sentido no que a Thaís de ontem queria. Então eu preciso reorganizar o que é o sentido pra mim, o que eu quero, o que eu penso, quais são as minhas verdades de hoje, pra que eu consiga me modificar e entender quem eu sou hoje nesse novo lugar, né? Porque aquela Thaís de ontem já não tá mais funcionando. E na minha visão, essa falta de sentido, essa falta de que é que eu estou fazendo aqui, eu, sem essa resposta, me coloco nessa posição de ruptura, de paralisação, de colapso, né? Sim, muito mais compreensível. Eu já tinha estudado muito sobre isso. Camus, Sartre, Nietzsche. Foucault, Freud. Todos sobre eles vão trazer com um nome, esse né? momento de você olhar para aquilo e falar: nossa, que merda, que de escolhas, e por que eu tô fazendo isso que eu tô fazendo? E…
enfim, eu acho que essa paralisação de sentido existencial mesmo, essa eu já tive várias vezes ao longo da minha vida. Sim, também não é a minha primeira, fico pensando, talvez né? não seja a primeira e talvez jamais a última também, porque a gente vai se recolocando, se reposicionando, e essa pergunta é muito importante para a gente continuar, sair daquele rebanho que o Nietzsche fala, né? De só fazer, só agir, só seguir. O que é que faz sentido para mim agora? Sim. Mas essas mudanças, elas tudo bem, geram angústia, claro. Elas nos modificam. E na maioria das vezes positivamente, se a gente conseguir se reequilibrar e cuidar uma angústia, disso, né? É uma Minimamente angústia parar pra cuidar disso. Negociável, né? Administrável. Mas eu acho que existem alguns momentos em que você demora para sair desse caldo mais pesado. E é nesse momento que a gente precisa entender que isso existe, que isso acontece com as pessoas, né? Sim. Que é incômodo. Mas que também não é determinante no sentido de, então, eu sou uma ameba de pessoa, né? Eu sou péssima, eu tô num lugar terrível. Pois é, acho que a gente até já fez um episódio sobre isso, que fala desse nosso olhar bondoso para nós mesmos, né? Claro que eu dirigi minha vida para um lado e a coisa saiu do controle. Eu vou reprogramar, eu fiz isso a vida inteira e você faz isso e todo mundo faz isso. Só que tem algumas encruzilhadas que parece que são mais… Sim. penosas. E aí a gente precisa pensar, né? Uma coisa que eu falo muito, que a gente comentou outro dia, eu nem lembro com quem, sobre o quão próximo a gente tá do problema também, o quanto ele parece maior do que ele realmente é, né? Então a gente precisa também de um afastamento daquilo que tá nos incomodando para que eu consiga olhar de forma mais clara para ele, né? Então sim, essa encruzilhada é uma das encruzilhadas mais complicadas que eu já passei na minha vida. Não a minha, tô dando um exemplo, né? Porque eu acho que terão coisas muito mais complicadas aí ao longo da minha vida, não tô achando tão complicado assim. Desconfortável, mas não super complicado. Então essa é a encruzilhada mais difícil que eu já passei na minha vida. Sim, se afasta um pouco dela e dá uma olhada, né? Será que você não tá também muito próximo e aquilo tá parecendo muito assustador pra você, né? Será que não tá no momento de dar um passo pra trás e reavaliar com carinho tudo o que aconteceu, o que você fez, o que você deixou de fazer, aonde poderia ter melhorado, onde não, né? Eu acho, e você vai me corrigir que eu sei, eu acho que toda a nossa estrutura de dor vem do que a gente foi programado para fazer, programado pelo grande outro, quer dizer, a gente inventa na cabeça que tem alguma programação para nós, que tem que as pessoas, alguém espera alguma coisa de nós. E a gente vai indo naquela direção e quando chega nessas interrupções que você vê que você não está cumprindo o que parece que você prometeu para alguém, você começa a lidar com uma sensação de falência. De não tô pagando a conta que eu prometi que eu ia pagar. E eu acho que essa programação vai na vida de todo mundo, até nas pessoas menos programadas como nós. Com certeza. Até porque a sociedade está cobrando a todo momento. Sim, é isso que eu estudei sobre, que eu trouxe para a gente dar uma olhada nesse livro aqui, ó, O Animal Social. A sociedade como um todo, a nossa família de origem, Antes disso, a história da sociedade, sim, né? A construção social, as expectativas dos outros. E que nesses momentos de paralisação como os seus, não como os meus, mas como os seus, você olhar para aquilo e falar, para quem que eu tô entregando isso? Para quem eu tava querendo entregar isso? O que eu tava querendo com isso, né? O que eu tava esperando disso? E aí, aquilo não faz sentido pra você, não tem nada a ver com você mais, com aquela pessoa que você acabou encontrando como sendo o seu self mesmo, sim, né? E então eu acho que essas pausas são fundamentais pra gente entender
exatamente que momento da vida você tá, por que você tá frustrado ou perdeu a criatividade, perdeu a potência, tá broxado com o seu trabalho, com a sua vida pessoal, com sei lá o quê. Por quê? Porque essas respostas, mesmo que elas não sejam boas respostas, porque a gente não sabe analisar a gente mesmo, né? Então você vai dar uma resposta que você vai acreditar queria que tá certa, dar, e aí você leva pra terapia e ela fala pra você, Thaís, vamos pensar mais um pouquinho? Volta pra casa hoje com uma tarefa. Essa tarefa não foi cumprida. Então a gente é importante porque a gente começa a visualizar e levantar problemas, interrogações. Para quem tem possibilidade de ir até um terapeuta, claro, melhor alternativa é você empurrar isso para você se ouvir, para você ser ouvida. Mas uma das coisas mais importantes nesse processo todo é você dividir com o outro. Coisa que a gente não faz. Não faz. A gente segura, eu só preciso sair. Então, pro meu grupo de amigas, por exemplo, eu falei, olha, eu tô colapsada, janeiro, fevereiro. Tô colapsada e eu vou me retirar do mundo. E me retirei do mundo. De vez em quando uma delas mandava mensagem, já tá voltando? Já tirou a cabeça da terra? Não, ainda não. Mais uma semana. Engraçado que você avisa e foge, né? E eu não aviso. A gente tem coisas diferentes que eu acho que são muito interessantes. Porque eu acho que é um mecanismo de defesa nosso também. Se colocar dentro do nosso casulo e ficar dentro da nossa, né? Mas eu acho que é até um ponto legal pra gente trazer pro podcast. Porque a gente tá sempre debatendo muito, conversando muito sobre tudo. Mas eu só fui abrir do meu colapso emocional pra minha mãe quando ela abriu do colapso dela pra mim. Por quê? Primeiro, não quero preocupar minha mãe. Tem um monte de coisa que acontece na vida dela. Não é uma super questão isso que eu tenho hoje, que eu acho muito interessante. Um outro parênteses é a gente colocando nível de dor pra saber minimizar a própria dor. Quando eu abro a minha dor pra ela, quando realmente for uma dor, tá? Não é porque sempre é uma dor. Posso compartilhar, né? Você não vai levar pra sua casa e ficar pensando e se levar também tá tudo bem, né? Então eu acho que a gente tem também essa questão de se enfiar no nosso casulinho pra gente se proteger e tentar resolver sozinha aquela situação. Né? Passar, né? Agora, eu acho isso muito perigoso também, porque a minha sessão de psicoterapia pessoal foi essa semana e ainda tá pulsando em mim por conta dessa ideia, que a gente trabalhou um pouco isso e um pouco a minha dificuldade de me colocar em posições de vulnerabilidade frente a outra pessoa, né? E aí, como nesse sentido, por exemplo, ao invés de eu trazer pra você um incômodo meu, eu esperei você trazer e aí abrir com você no sentido de todo mundo passa por isso, mama, tamo junto, vamos pensar juntas o que a gente pode fazer e etc. Mas na minha terapia pessoal, apareceu assim, uma frase mais ou menos assim, que eu mesma trouxe. Não, é porque eu tô meio vagabunda, então eu parei de escrever meu livro, eu parei de postar vídeo no Instagram, porque aquilo já não tava mais fazendo sentido pra mim, os vídeos do Instagram, e o livro porque parece que não tô conseguindo, eu tô meio travada, então o livro tá aqui, mas eu não tô conseguindo escrever o tanto que eu tava conseguindo. E ela me respondeu, vagabunda, Thaís? Vagabunda? Eu falei, sabe meio vagabunda assim, que eu só tô trabalhando, só tô… E aí eu até pensei em começar um mestrado, ou uma pós, ou um sei lá. Ela falou, vamos pensar sobre esse termo vagabunda? Então, por que eu tô trazendo isso? Porque olha como eu me olhei. E talvez se eu não tivesse compartilhado com o outro, a sensação que eu ia ter que eu era uma vagabunda. Por quê? Porque eu não tô escrevendo todo dia um livro, porque eu não tô produzindo. E isso é uma questão que a sociedade tem trazido pra gente cada dia mais, de produzir, de fazer, de estar, de postar vídeo, de conseguir like, de etc. Que eu nem sei se eu acho certo, né? Eu nem sei, e acho certo o sentido da vida pra mim. Pode postar se você quiser, mas eu não sei se eu quero. E aí, como que eu vou conseguir produzir uma coisa que não tá fazendo sentido pra mim? Então, não é que eu sou vagabunda, é que talvez eu precise encontrar um outro caminho. Porque aquele caminho que eu tava seguindo, hoje parece que já não faz mais sentido, né? Então, é a importância da gente abrir com outra pessoa também pra gente se escutar de um outro lugar e perceber que às vezes a gente é muito dura com a gente mesma. Sim. Ou muito mole, às vezes, né? Nesse caso, eu fui muito dura. Mas também acontece da gente ser muito mole com a gente, falar, isso, descansa, você tá cansada, Thaís, vai lá e fica deitada no seu sofá. E aí eu passo 2, 3 semanas deitada no meu sofá, sendo que o problema não vai sumir.
Porque o problema não é o cansaço, Sim, né? sim. A vulnerabilidade, ela é um problema tão grande que ela é um problema até para quem tá ouvindo. Quando você se expõe, conta nos seus dedos quantas pessoas, não precisa nem ser amigo muito próximo, mas pessoas conseguem te ouvir quando você começa a declarar que você tá colapsado. Quantas pessoas conseguem te ouvir e não te dar uma solução? Ouvir. Por isso que um dia eu tava conversando com o Lucas e falei pra ele assim, filho, uma das suas melhores características é que você sabe ouvir muito bem. Você sabe ouvir. Ele pode estar mandando o negócio ali, dali a pouco você tá falando, contando uma coisa. Ele ouviu e levou com ele pra pensar. E depois de uma semana ele volta ele vem com te devolver, ele vem te trazer o que ele pensou daquilo. Ele ouviu o que você falou, ele tá 100% ali naquela sua conversa. E ouvir é uma dificuldade, porque agora que eu colapsei, e comecei a contar pra todo mundo que eu colapsei, porque eu não tô nem aí que eu tô colapsada. Não, vamos contar que tivemos um ciclo de vamos esconder o nosso colapso, entendemos o nosso colapso e agora falamos, vamos soltar pro mundo. Eu dou conta, Isso, sozinha. Eu dou conta sozinha. Não é que eu tô escondendo, é que eu dou conta. No meu casulo, eu vou dar conta. conta no meu casulo. Não, antes eu tava achando que eu dava conta do lado de fora do casulo. Aí, segundo, não tá dando conta do lado de fora, eu vou entrar no casulo, vou olhar como é que é do lado de dentro, vou achar a solução sozinha do lado de dentro. 3, não dei conta sozinha do lado de dentro. 3, preciso pedir ajuda. Percebe? Então, não é que você tem medo da vulnerabilidade, não. Você tem certeza que você vai dar conta sozinho. Eu não preciso incomodar ninguém, porque eu vou dar conta, eu sei que eu vou dar conta. Quando de você verdade, eu acho que a gente dá conta. Mas eu acho que não custo, precisa. Né? Que custo? Por que sozinha? É tão gostoso. No dia que a gente conversou, foi tão gostoso que a gente conversou sobre os colapsos, né? Foi até um entendimento de que eu não sou a única que passa por isso, né? Por Tem isso que nós decidimos fazer o podcast, porque deve ter um monte de gente colapsando que olha pro colapso como se fosse uma coisa muito terrível, o fim da vida, o fundo do poço. E a gente tá querendo trazer uma ideia diferente aqui de que é o início de tudo, né? De que é um novo começo para essa vida que já está sendo vivida, mas que precisa de algumas transformações. Então é como se fosse um convite pra gente olhar pra dentro da gente e modificar aquilo que não faz mais sentido, encontrar aquilo que agora faz sentido e aceitar que as nossas verdades também vão mudando, né? Nietzsche traz isso de uma forma muito bonita com a ideia da morte do Deus, né? Uma ideia simbólica, claro, ele não tá querendo matar Deus cabeludo, não. Ele tá só trazendo essa ideia de que às vezes a gente precisa matar aquelas verdades absolutas que a gente tem, né? Então, para não se deixar cair na… Você trouxe a palavra que ele fala do… Não é manada, é manada? Que a gente vai se tornando, Homem, né? do rebanho. Homem do rebanho, isso, obrigada. Eu acho que tem um pouco dessa ideia dele, da gente ir olhando para as nossas verdades e repensando elas, para que a gente não fique alienado naquilo e não é isso que eu acredito e pronto, acabou e fechadinho. Porque a gente também vai se modificando. Né? Outro dia usei no consultório a frase do rio, de que toda vez que a gente vai ver o mesmo rio, ainda usei o rio Piracicaba, pra deixar bem bonita a nossa frase, né? Vai lá no rio Piracicaba hoje, volta lá no rio Piracicaba na segunda-feira que vem. E aí, é o mesmo rio? Não, porque a água do rio passou e você também já não é mais a mesma pessoa. Então, como que a gente pode achar que a Thaís que nasceu lá em 95 vai ter a mesma cabeça da Thaís de hoje com 30 anos? Sim. E vai acreditar nas mesmas coisas, né? Então, olhar para essa ruptura como algo essencial para melhorar a nossa qualidade de vida e não como fim da nossa vida. Sim. Né? Quando você não tá cumprindo aquela meta, você tem que parar e olhar. Eu não tô cumprindo por quê? Porque eu impus uma meta que eu nem quero atingir, ou porque essa meta nem talvez faça sentido mais. E tá tudo certo, né? Agora, eu acho que é importante a gente voltar em dois temas. Primeiro, que a gente precisa aprender a ouvir também. A gente precisa aprender a ouvir, sem dar solução. A pessoa só quer falar, a pessoa não quer que você resolva o problema dela. E você me ensinou isso muito bem.
na minha vida de mãe. Você me ensinou isso muito bem. Você, quando você quer falar, você só quer falar. Você não quer que eu resolva a sua vida. Porque eu sou resolvedora. Eu, quando escuto, eu falo, peraí, então a gente pode fazer isso. Não é isso que a pessoa quer. A pessoa quer que você ouça. Porque você é uma pessoa que quer resolver suas próprias coisas. E quando alguém resolve por você, você se sente inferior, mal, sei lá o quê. E eu sou a resolvedora que não consigo ouvir nem até o fim, porque eu já tô dando uma solução para aquele problema. Agora que eu tô do outro lado, que eu sou a colapsada, eu vejo que as pessoas são como eu. A maioria das pessoas querem resolver o teu problema, então não consegue nem ouvir até o fim o que eu tô falando. Eu não tô te pedindo para resolver, eu tô te pedindo para me ouvir. E você sabe que isso é uma grande questão no consultório, não só nos atendimentos de casal que eu faço, né? Que sim, aí aparece muito, mas em todas as relações. É porque no casal, como a gente tá trabalhando com os dois ali, fica fácil de escutar os dois. E na terapia individual, a gente tá ouvindo só um lado da história, né? Então a gente não sabe realmente como esse outro tá se comportando. Mas esse ponto que você trouxe sobre ouvir é muito importante, porque gera incômodo em você também, a pessoa que quer resolver pro outro. Então é muito comum no consultório as pessoas falarem, mas a Thaís só reclama. Não, ela não tá, ela tá querendo falar. Ela sabe que Então, o ponto que eu lembrei aqui de um casal que eu atendi há muito tempo atrás é que a moça tava reclamando do corpo, a esposa, e o marido já tava de saco cheio, porque então levanta e vai na academia. Eu falei, mas ela sabe que ela tem que levantar e ir na academia. Só que mesmo assim é difícil, é chato e ela quer reclamar pra você. Não dá pra ouvir? A dor dela. O sofrimento dela, né? Então ou você vai na academia e para de encher e tudo bem, daí conversa comigo, ou você não vai na academia e não vem reclamar pra mim. Fala. Porque eu não vou ouvir você reclamar de uma coisa que eu tô te dando a solução e você não tá pegando. E aí eu sempre questiono, mas ela quer a solução? Então, e aí quem tá ouvindo tem que soltar a seguinte frase: tem alguma coisa que eu possa fazer pra te ajudar? Você quer ajuda com alguma coisa? Tem alguma coisa que eu possa fazer? Porque a pessoa às vezes só quer isso. Eu só quero que você saiba, eu só quero um ombro. Eu só quero que aquilo saia de mim. E o outro já vem com aquele pacote de soluções. Com a planilha Excel ABCD, não deu certo, vai desse lado, né? E a pessoa nem pediu. Pois é. E você não quer ter que falar não pro teu amigo, que você só queria que ele escutasse. Não, você não precisa me ajudar. Eu vou conseguir resolver. Eu só queria me abrir. E outra cilada também interessante é você dramatizar. Então, por exemplo, quando as coisas começaram do final do ano pra cá a desmoronar uma em cima da outra, que nem um cartãozinho que nem um joguinho de dominó. Não é dominó, acho, né? Não é, tanto faz, viu, gente? Vocês botam aí a brincadeira que vocês quiserem. Começou a desmoronar, só isso. Eu comecei a pensar assim, caramba, que azarada. Não é possível, o que mais vai acontecer? O que mais? Tem mais alguma coisa? Eu sou ateia, viu, pessoal? Então eu não falo, Deus, não falo. Mas tá eu universo. falo, desgraça de universo. Dá pra olhar um pouco pro coleguinha e jogar uma uruca nele ou vai toda em mim? Aí eu comecei a pensar, não é uruca. Não é azar. É um reflexo do que eu fiz o ano anterior. E às vezes não. Mas no meu caso eu tive que olhar pra mim e falar, é um reflexo do que eu fiz, das escolhas que eu fiz. Eu tô brava com isso aqui. Sim, só que isso aqui tá acontecendo porque o ano passado isso, o ano retrasado aquilo, por isso tá acontecendo isso aqui. Então é um aprendizado pra mim. É um aprendizado. Reforma a tua forma de fazer agora, porque vai ter um reflexo lá. Claro que tem ali no meio a doença do vovô Ari, que eu não tenho nada com isso, não fiz nada. E a doença do meu pai me impactou demais. E eu não plantei nada pra isso. Eu só tenho que olhar pra isso e aceitar. E lidar com isso, cuidar disso. E lidar com isso. Exato. O resto, não dá pra eu dramatizar. O resto. Eu acho que até dá, não dá pra tirar a sua responsabilidade em cima daquilo, né? Quer olhar pra responsabilidade dramatizando? Vai doer mais na minha visão, né? Também porque demora acho que mais não pra você aprender. Exato. Porque você vai ficar, jogando eu sou um coitado, olha, por que eu fui que resolver plantar limão bem aqui? Porque você quis, meu filho, mas você quer dramatizar que você plantou limão bem aqui, tudo bem. O ponto é, eu plantei limão. Isso.
Eu escolhi o terreno, eu escolhi a época do ano de plantar e o plantio foi uma merda. Não colhi, perdi o dinheiro que eu plantar. Escolhas. Você dirigiu desse jeito. Então, esse drama não é útil, não foi. E foi assim, um final de semana de drama. Não é útil para eu entender como agir da agora em diante. Não é útil. O resto é isso. Olhar o que eu posso fazer com isso. O que eu posso fazer com essa situação. Gera sofrimento também, né? Por mais que a gente não dramatize, tem sofrimento. Então, é importante esse final de semana mais deitadinha em casa, mais chateadinha, chora ali no banho, ou coloca uma música triste, depois coloca uma música alegre, quebra o dedinho do pé porque tá dançando no meio da sala. Essa é a minha hipóteses, né, história de vida. Então, assim, eu acho que faz parte tudo isso da vida. E o ponto é o quanto a gente tá preparado e pronto pra olhar pra esse momento, que é um momento difícil. E às vezes a desgraça do momento não passa. Não passa. Eu tô desde o final do ano nessa lagoa cinzenta, barrenta. Então, e aí o que mais a gente pode fazer pensando em ampliar as nossas possibilidades para que a gente clareie esta água cinzenta? Trouxemos aqui a receita. Trouxemos a receita. Quer ler que você ama essa parte? Eu amo. Quem conhece esse livro? Gente, esse livro aqui… Nossa, a gente já falou dele, né? Esse eu não sei se eu já trouxe. Esse livro aqui, ó, é o livro que eu fiz pra Thaís. Cadê, Barba, lá? Esse livro é o livro que eu fiz pra Thaís. Muitos anos, ó, tem as fotos. Você terminou ele no ano que eu fui pro intercâmbio. 2020, pra França, 2019. Eu fui anotando tudo, todas as impressões que eu tinha, enfim. Só que você comprou ele em 2000. Eu tinha 5 anos. Minha gente, é velho. Por isso que ele é essa capa feia, porque agora tem uma capa linda. Nós temos já o de capa dura, mas isso aqui é peça de museu. Peça de museu. E ele tá desmontando, então eu nem posso abrir muito as páginas. E aí, é aquele Mulher que Corre com Lobos, da Stés. Nós estamos aqui no capítulo Águas Claras, no Reassumindo o Rio. A natureza é onde eu marquei aqui, Tata? Começa no 1, né? Então, no acho 1. que se você só for falando… Porque a ideia desse… Inclusive tem uma coisa que você escreveu pra mim que é muito legal. Filha… Aqui tem a solução, filha. Siga se um dia seu rio ficar contaminado. Então, ela dá, né? Ela conta um pouquinho a história do rio, né, das águas claras e etc. E aí depois ela vem sempre trazendo essa ideia de que às vezes o nosso rio fica poluído. Então, a gente tá lendo isso pensando no colapso, como se o rio poluído fosse o nosso momento de colapso, Sim. né? E aí ela dá alguns passo a passos, 10, 8, sei lá quantos, em como a gente consegue clarear essas águas do nosso rio, né? Então, Sim. despoluir o nosso rio. Eu acho que tem 2 capítulos aqui que falam sobre esse tema. Um fala sobre a perda da criatividade também. E depois eu lembrei do da Vasilisa, até anotei aqui, que é o da boneca, que a menina perde a mãe, né, na história, eu não lembro Sim. direito, mas… E ela é forçada a atravessar aquela floresta e a confiar nela, no que ela acha certo. Sim, né? nossa, E a gente, boneca… esse livro aqui, esse livro ó, é demais mesmo. É demais, é demais, é demais. Acho que eu já li umas 100 vezes e sempre me surpreendo. E uso como farmácia. E eu farmácia, acho que… que é a minha farmácia. Eu fui pegar, claro, pra ler desse momento, mas aproveitei pra ler comigo. No meu momento de ruptura, no meu momento de rio poluído, pra que eu consiga também voltar a minha vida pra mim mesma, né? Voltar Sim. pra minha própria existência, entender aquilo que tá acontecendo comigo. Ó, ela fala assim, ó, eis como assumir o rio. Primeiro, aceite o alimento para começar a limpeza do rio. Então ela fala que a gente tem que usar as estratégias de higienização, como se tudo fosse um bom alimento. Escolher o bom alimento para a limpeza do rio. Seja sensível, é assim que se limpa o rio. Usar a sua sensibilidade. Peguem aí, viu, pessoal, para ler, porque isso aqui serve para homens, mulheres, qualquer pessoa que tá com o rio contaminado. Seja selvagem.
O rio não começa já poluído. Isso é a nossa responsabilidade. Olha lá, falamos disso agora. O rio não fica seco, nós o represamos. Se quisermos lhe permitir sua liberdade, precisamos deixar que nossa vida ideativa se solte, corra livre, permitindo a vinda de coisas novas. O princípio sem censurar nada. Maravilhoso. Comece. Se você tiver medo, tiver receio de fracassar, digo-lhe que comece já. Fracasse se for preciso. Adoro essa parte. Recupere-se, recomece. Se fracassar de novo, fracassou, e daí? E daí? Comece novamente. Não é o fracasso que nos detém, mas é a relutância em recomeçar que nos faz estagnar. Se você estiver apavorada, qual o problema? Se você estiver com medo de que algo vá dar o salto para mordê-la, então, pelo amor de Deus, resolva isso imediatamente. Deixe que seu medo surja e morda, para que você possa superá-lo e seguir adiante. Adorei. Ela é maravilhosa, gente. Proteja seu tempo. Hoje estou... Então ela fala assim: conheço uma pintora muito impetuosa nas Montanhas Rochosas que pendura o seguinte cartaz na porta da casa quando ela está disposta a pintar ou a pensar: hoje estou trabalhando e não vou receber visitas. Sei que você pensa que isso não se aplica a você, porque você é o gerente da... Você é o gerente da minha conta no banco. Mas agende você, o melhor amigo, para me encontrar novamente. Então ela disse, ela tá no momento de introspecção, bota a placa na porta e não deixa ninguém entrar. Depois 6. Fique com ela. Como eliminar ainda mais a poluição? Insistindo para que nada impeça de exercitar o ânimos, continuando nossa iniciativa que tecem almas e criam asas, nossa arte, nossos concertos e remendos psíquicos. Quer nos sintamos fortes, quer não. Nós somos as únicas a cuidar do self, da alma e do ânimos heróico. 7. Proteja sua vida criativa. Se você quiser evitar a sombra da alma, a alma faminta, chame o problema pelo seu verdadeiro nome e trate de consertá-lo. Pratique sua atividade todos os dias. E então, não permita que nenhum homem, mulher, parceiro, amigo, religião, emprego ou voz resmungona venha forçá-la a passar fome. Se for necessário, arreganhe os dentes. 8. Forje seu verdadeiro trabalho. Construa seu abrigo de carinho e de conhecimento. Ofereça alimentos para sua alma criativa. A mulher selvagem precisa dedicar tempo, tem que ter integração, paixão e soberania. Acabou. 8. Quando o seu rio estiver novamente limpo, ele estará livre para correr. A produção criativa da mulher aumenta e daí adiante continua em ciclos naturais de aumento e redução. Continua em aumento e redução. Não para por aí, minha gente. Não é uma vez que a gente faz a faxina no rio. E que ele vai estar limpo para sempre. Exatamente. É isso. Aqui tem uma fórmula para Thaís e tinha... É para eu pôr a marcação aqui? Não. Era só pra gente ler. E acho que tem uma fórmula para todos nós. Eu lembrei deste texto e procurei por ele para justamente usar os 8 pontos de inflexão para eu começar aos poucos, a higienizar meu rio. Quer dizer que 2025 eu consigo limpar meu rio? Não sei. E também acho que ter pressa nesse momento é tão ruim pra gente mesmo, né? É tão... bruto com a gente mesmo. Pra que pressa pra gente olhar pra esse rio que tá turvo, que tá bagunçado, que tá remexido e que precisa de tempo também, se a gente for pensar literalmente no rio, pra essas partículas de novo descerem, o rio clarear e eu conseguir entender onde eu tô, né? Eu tô muito mais apaixonada pela água do que eu estava antes, porque fiz um curso de mergulho. Mergulhadora profissional agora, tá bom, bebês? Quem quiser mergulhar comigo, mentira, não posso. Só pra mim mesmo. Mas o que eu mais gostei do mergulho foi, primeiro, que eu tive uma experiência, e acho que depois a gente pode ter um episódio inteiro pra falar sobre como eu me percebi com medo, como eu me percebi já me fechando no meu casulo, e depois
por ser uma atividade que eu tô me propondo a fazer comigo mesma, é abrir a minha vulnerabilidade pra todo mundo. Então, levantei no barco e falei, gente, eu estou cagando na causa de medo. Estou com muito medo, eu não sei se eu vou entrar nesse mar e parará, parará. E aí, a hora que eu caí na água, que eu consegui, que mesmo com medo, eu fiz acontecer o mergulho. E depois, no fim do mergulho, eu já tava me divertindo e observando os peixes, os corais, a raia, tudo que eu posso imaginar. Eu consegui olhar e perceber aquilo, mas ao mesmo tempo eu tava ali sozinha, eu comigo mesma em silêncio, né? Porque você não consegue conversar com ninguém. Por mímica, óbvio, mas eu não queria falar com ninguém porque eu tava com muito medo. Então eu tava mesmo ali no meu espaço. E como é importante a gente… Eu tô falando tudo isso porque você trouxe como um dos últimos passos oferecer alimento pra nossa criatividade, né? E eu acho que ali, naquele momento em que eu fugi das coisas comuns da minha vida… Quais são meus hobbies comuns? Sair correr, ler um livro, ver uma série e ir pra praia. Eu modifiquei alguns desses comportamentos e ampliei as possibilidades de vida que acabaram me dando como retorno um aumento de criatividade, um aumento de possibilidades mesmo. E isso facilita nesse momento da ruptura, né? Nesse momento do colapso. Então, assim como você foi fazer a arte com vinhos e cafés e amigas, sei lá como chama, vinhos e cafés, foi legal. Vinhos e cafés, não tinha. Não tinha café, só vinhos mesmo. Mas um momento de arte com as amigas para também estimular esse nosso lado criativo de simplesmente fazer, né? A gente não tá ali para vender a nossa arte, para produzir aquilo e fazer dinheiro em cima daquilo. Não, é um momento da gente com a gente mesma, com as nossas amigas, com determinadas pessoas, para ampliar essas possibilidades de ser, né? Mas eu ouso dizer, e você vai me corrigir que eu sei, que esse momento de você estar com você mesmo é um momento muito difícil, muito pesado. E que muitas pessoas não conseguem aguentar. Porque quando você tá sozinho com você e se responsabilizando por aquele momento, vem um grande peso e uma gritaria, uma multidão, né? A louca da casa toma conta. Sim. Quando eu fui fazer esse vinho com a arte aí, eu tava contando pra vocês que nos primeiros 5 minutos, pensei que eu ia jogar um pedaço de madeira na cabeça da… Porque aquela redução de… como fala? Acho que a aceleração mesmo, né? A redução da aceleração me causa… dor, me causa náusea. E acho que mais do que isso é essa ideia de pra que eu tô produzindo essa merda que não vai me dar dinheiro, não vai me dar reconhecimento profissional, não vai me dar… Simplesmente porque você quer. Você já fez o que te dá dinheiro, você já fez o que te dá reconhecimento profissional, e agora você está fazendo alguma coisa pra você, que não tem que ter pressa, não tem que ter perfeição, não tem. É simples mas eu acho que pra isso de você… reduzia a velocidade mesmo da vida. Sim. Eu sou muito veloz, eu tô sempre acelerada. Eu acho que a gente cai nessa ideia de, nossa, que vagabundas também, né? Sim. Quinta-feira, quarta-feira, sexta-feira, eu pintando madeirinha. Sim. Essa palavra aí que pintou lá na tua terapia, é isso que pinta inconscientemente na gente. Então, só que aí a gente precisa se lembrar, essa regra de produtividade, essa verdade absoluta de que temos que estar produzindo a todo momento, é nossa? Pois é. Porque se for minha… eu vou produzir, mas não é minha. Porque sem a minha arte, sem o meu mergulho, eu não produzo. E isso eu sou assim desde que eu sou pequena. Me corrija se eu estiver errada. Não. Mas eu lembro de quando eu me formei que você me falou: filha, coloca na sua lista de coisas que o consultório tem que te dar, que de 3 em 3 meses, de 4 em 4 meses, um final de semana você tem que estar na praia. Um final de semana você tem que estar no meio do mato. Um final de semana você tem que sair do seu lugar, né? Então tudo isso a gente precisa ir entrando em contato pra gente ir entendendo quem a gente é hoje e o que eu preciso hoje. Lembrando que não tem problema mudar de opinião. Não é feio mudar de opinião. Não é feio eu pegar aquela minha verdade absoluta e falar assim, mas eu não acredito mais nisso agora. E agora eu acredito nisso. Não, você imagina, uma pessoa pilhada como eu. Hoje eu tenho aula no Mackenzie, tenho que terminar minha aula, montar minha aula. E ontem à noite eu tava… E a cabeça pensando, aula do Mackenzie. E eu pensando, Simone, você tem que dar uma revisada na aula do Mackenzie. Você tá passando tinta nas bordinhas, entendeu?
E é isso. E eu respondi para aquela Simone que apareceu: não enche meu saco, a aula tá pronta. Eu já fiz a aula. Amanhã você revisa. Whatever. Esse momento é meu com as minhas amigas e foi delicioso, delicioso. Sim, só que também você se permitiu viver essa experiência, né? Porque você podia estar lá com a cabeça no Mackenzie, na aula. Pilhada. Não ia funcionar de nada. Exatamente. Né? Então, acho que esse retorno que a gente fez foi pra dizer que não se assustem se vocês estiverem nesse momento de ruptura, nesse momento de crise, de colapso, né? Com muita calma, vamos olhando pra isso e tentando entender o que isso tá querendo te dizer e quais coisas a gente precisa ressignificar pra que a gente olhe pra nossa vida a partir de um novo lugar com novas possibilidades. E pessoas colapsadas andam na rua, ó. O meu olho não parou de piscar um segundo enquanto eu tô aqui. Esse olho aqui, ó. Ele é o símbolo do meu colapso. Eu encontro meu ex-psicólogo na clínica que a gente trabalha junto e ele fala: sua criança hoje tá atacada, que você tá dançando. Eu falo: é assim que eu vou. Então, pessoas colapsadas andam na rua, trabalham, produzem, vão dar aula no Mackenzie à noite. Sim. É isso. E a gente vai acho que esse olhar com carinho pra gente mesma, né? Então tá tudo bem eu ter pausado o meu livro por um tempo. Eu não desisti dele, eu só preciso de mais coisas na minha cabeça pra que eu consiga sentar e escrever. O post do Instagram, mesma coisa. Minha vida, mesma coisa. E você com o seu colapso, a mesma coisa, mais carinho, né? Então, aceita essa pausa também, porque talvez ela não seja de todo terrível, né? Com consciência, com a razão e também com a emoção, a gente conseguir olhar pra isso e entender. E vou trazer pra minha história, né? Eu tô sendo mesmo uma vagabunda? E aí a realidade vai me mostrar que eu não estou. Sim. Então, calma. Sim. Né? Tá tudo bem ter esse momento eu tô um pouco mais trabalhando pelo calmo. meu futuro. Eu tô trabalhando pra esse meu colapso, pra eu cuidar dessa Sim. minha pausa. Isso é produtividade também, né? Sim. A sociedade não reconhece, mas eu reconheço. E é isso que importa. Vamos lançar uma campanha por uma foto na mídia. Estou colapsada. É isso. Quero que você seja a primeira. Porque agora a gente trabalha assim, ó. Eu jogo uma coisa uma na cara da outra, né? Combinadíssimo? Uma delícia de conversa. A gente espera que vocês acompanhem a gente por aqui. A gente espera que vocês compartilhem com a gente também os momentos de colapso e como vocês lidam com isso. A gente tá aqui caso queiram conversar. E se quiserem dar ideia de algum tema, alguma coisa assim, a gente também tá sempre aberta, né? Quando a gente sair do colapso, nós vamos montar uma estrutura de tema, né? Eu já tô montando. Porque mesmo no meu colapso eu produzo. Aí me acho uma vagabunda, muito tá boa. bom? Grande beijo e até mais. Tchau, tchau.